Olá, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Paradigmas de Programação. Dando sequência com relação ao sistema de tipos, a gente vai concluir agora falando sobre tipos de dados e completude de tipos. Então, esse conceito de tipos de dados na programação, ele foi bastante trabalhado no que eles chamaram de programação estruturada. Naquele período da crise do software, que vários pesquisadores passaram a discutir como escrever melhores programas. E o que é um tipo de dado? Então, nesse momento, eles definiram que o tipo de um objeto determina um conjunto de valores. Então, quando a gente fala de tipo, a gente está falando de conjunto de valores que pode ter, né, e quais operações que podem ser executadas nele. Então, é fácil observar, por exemplo, no caso dos valores lógicos, né? Então, quando a gente tem um tipo lógico, qual o conjunto de valor dele? Apenas falso e verdadeiro. Então, o conjunto de valores é falso e verdadeiro. Que operações que eu posso realizar nesse tipo lógico? Eu posso realizar aqui as operações lógicas, o AND, o OR e o NOT. Então, além de definir quais os valores, define-se também quais as operações, né? Então, aqui, de acordo com o David Watt lá, né? Então, valores são agrupados por tipos, de acordo com as operações que podem ser executadas sobre eles, né? Então, podemos dizer que um tipo é um conjunto de valores. Então, aqui no caso do tipo booleano, né, os valores, esse conjunto é true e falso, e operações é AND, OR, NOT. E aí, quando a gente está falando como conjuntos, a gente pode falar sobre cardinalidade. Então, a cardinalidade de um tipo T, né, é a quantidade de valores daquele tipo. No caso dos valores lógicos, a cardinalidade é 2. No valor dos números inteiros, por exemplo, a cardinalidade é o menor inteiro até o maior inteiro, porque a linguagem não é infinito, né? Quando a gente está trabalhando com linguagem de programação. Então, esses conceitos, pessoal, com relação ao tipo de dados, eu quero mostrar para vocês que vem de um livro, né? Vem desse período, né? Final da década de 60, início da década de 70. Eles sintetizaram esses conceitos, né, nesse livro aqui, Notes on Data Structure, de 1972. Então, esses conceitos não vêm de linguagens funcionais, não é algo recente. Então, isso... Aqui a gente tem esse livro, olha. Tem um link para ele aqui. É um livro já antigo. Ó, conceito de tipo, né? Então, quando a gente fala de tipo, né, a gente está falando de conjunto, de família de conjuntos, né? E aqui, ó, ele traz até uma questão mais teórica, né, do Russell, que o Russell utilizou esse conceito de tipos para resolver um problema com relação à matemática, com relação à teoria de conjuntos. Então, ó, um tipo determina a classe de valores que ele pode assumir, né, por um valor, uma expressão. Todo valor pertence a né, e somente a um tipo. Então, a qualquer momento você pode identificar, não pode pertencer a mais de um tipo. O tipo de um valor é denotado por uma constante, variável, expressão, pode ser deduzida do contexto, né, sem nenhum conhecimento do valor computado, né? Então, isso aqui que garante a gente conseguir usar recursos como a inferência de tipo. E cada operador espera operandes do mesmo tipo fixo, né? Então, se a gente tem, por exemplo, a soma, ela espera sempre números inteiros. O que acontece, né, em muitos casos é que quando você tem algo do tipo 10 mais 5 e double é igual a 2.5 mais 4.5, não significa que esse operador de soma sabe somar inteiros e sabe somar doubles, né? Não é verdade. Aqui eu tenho um operador, que é o operador que soma inteiros, e aqui eu tenho um outro operador que soma valores do tipo double. Não é o mesmo operador. Eles apenas compartilham o mesmo símbolo, né? Tem linguagens que gostam de deixar até isso explícito, né? Algumas linguagens da família ML, ele tem, por exemplo, o mais, ele soma inteiros. Ah, eu quero somar doubles, é o mais pontinho. Ele usa um outro símbolo para deixar bem claro que são dois operadores distintos. Então, os operadores sempre trabalham com valores fixos, quando a gente está falando de
linguagem estaticamente tipada. E aí aqui, olha, o ponto que eu vou mostrar para vocês, ele fala sobre os tipos primitivos, né? E onde que ele coloca a questão dos... Aqui, né? Aí eles usam alguns termos matemáticos, né? Por exemplo, produto cartesiano, união discriminada, conjunto de funções, sequência, estruturas recursivas. Então, essas definições são desde a década de 70, né? Então, não é algo recente. Então, é o que está trabalhando nesse livro que eu coloquei com vocês como referência, que é o livro do David Watt. Então, tipo primitivo é onde os valores são primitivos, né? Então, esses valores são aqueles cujos valores são atômicos, não pode ser decomposto. Então, caractere, inteiro, double, boolean. E os tipos compostos são esses que a gente faz a gente agrupa um ou mais tipos primitivos para criar novos tipos de dados. Então, linguagens de alto nível permitem a gente criar essas abstrações, né? E aí, o nome dessas coisas podem variar de acordo com a linguagem. Então, eu tenho lá o struct em C e eu tenho o class, por exemplo, em Java. Não tem struct, por exemplo, em Java. Mas, tanto o struct como o class, todos eles são, conceitualmente, como produtos cartesianos. Por que produtos cartesianos? Se a gente define um struct, por exemplo, eu quero marcar os dias da semana que eu vou estar livre e ocupado, sei lá, dias, semana. E aí eu posso falar, olha, o dia da semana vai de 0 a 6, representando, sabe, de domingo a sábado ou de segunda a domingo, né? Então, dia é um inteiro. E aí eu vou falar aqui que eu vou ter, vamos imaginar que para facilitar aqui, vamos imaginar que aqui eu estou trabalhando com C++, e aí eu tenho um valor booleano. E eu tenho o valor aqui disponível. Então, se a gente tivesse aqui uma coisa melhor, né, que tipo, tem linguagens que tem, a gente pode criar ranges, né, de valores, né? E aqui eu poderia falar, sei lá, que o range do inteiro vai de 0 até o 6. Então, criei aqui agora uma linguagem fictícia aqui. Então, dia, os valores possíveis para dia é de 0 até 6. Eu podia usar os tipos enumerados aqui, né? Enumerate, enum, né? Sei lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vou chamar essa de agenda. Então, dia é um enumerate. Então, quais os conjuntos de valores que eu consigo criar a partir desse novo tipo de dado que eu chamei agora de agenda? Eu posso ter valores, por exemplo, do tipo segunda e falso. Eu posso ter também segunda e verdadeiro. Posso ter agora terça e falso, terça e verdadeiro. Então eu tenho a combinação desses valores, terça e true. Então é um produto cartesiano porque eu posso multiplicar aqui a quantidade de valores possíveis no dia da semana, que são 7, e a quantidade de valores possíveis no tipo disponível aqui, que é booleano. Então 7 vezes 2, 14. Então eu tenho 14 valores possíveis para esse tipo de dado, né? Então, por isso que a gente chama de produto cartesiano. Se isso aqui é um struct, se isso aqui é um class, se isso aqui é um record lá do Pascal, não importa, né? É apenas questão de sintática, mas conceitualmente é um produto cartesiano. Aí coloca, por exemplo, tipos de mapeamentos, arrays e funções. Então, funções podem ser consideradas como um tipo de dado mapeamento. Eu posso ter uma função, por exemplo, double, né, a função dobro lá em C.
ela no fundo ela está fazendo o quê? Ela está mapeando 2 para 14, desculpa, 2 para 4, 4 para 8, 3 para 6. Ela está fazendo um mapeamento, eu passo um valor. Eu poderia, por exemplo, se eu trabalhasse com... É que eu posso botar aqui 1 para 2, né? 1 para 2, 0 para 0. Então, se eu trabalho com array aqui e tem esses valores, por exemplo, 0, 2, 6, não, 2, 4, né? Desculpa, 2, 4, 6, 8, eu tenho o equivalente aqui, né? Então, estou mapeando 0 para 0, 1 para 2, 2 para 4, 3 para 6, 4 para 8. Então, arrays e funções entraria nessa categoria do tipo chamado mapeamento. Arrays, por exemplo, eu só tenho em linguagens imperativas, enquanto funções eu posso ter em linguagens funcionais e linguagens imperativas também. As uniões disjuntas, né, que tem, por exemplo, o union lá do C, e aí nesse caso não é um produto cartesiano, eu tenho um valor ou outro. Então, sintaticamente, parece, né? Eu poderia usar aqui o union aqui. Mas se eu tenho um union aqui, eu não posso ter os valores segunda e falso. Na verdade, eu poderia ter os valores aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou eu posso ter os valores falso e true. Então, os valores possíveis não é mais um produto cartesiano, não é 2 vezes 7. Na verdade, é 2 mais 7. Então, a união disjunta é essa soma. Então, em algumas referências, vocês vão ver o tipo soma e o tipo multiplicação, né, que seria essa produto cartesiano. Então, aqui, na verdade, eu estou somando os valores. Eu posso ter todos os valores ao dia da semana, mais os valores possíveis para o tipo booleano. Então, eu posso ter aqui 9 valores possíveis, caso ele seja uma união, ou eu posso ter 14 valores possíveis, caso ele seja um produto cartesiano. E aí, existem também os tipos recursivos, né, que a gente vê lá na disciplina de estrutura de dados. Listas e árvores são exemplos de tipos recursivos. A lista, por exemplo, vocês devem lembrar que a lista ela tem uma definição recursiva. A lista ou ela é um valor vazio, uma lista vazia, ou ela é um elemento que tem uma cabeça, um valor inicial, e o restante é uma lista também. E aí, a partir daí, a gente tem essa definição recursiva e podemos aplicar diversas funções recursivas, tanto em listas quanto em árvores. Então, se vocês tiverem mais curiosidade, nesse livro da Edgeworth é bastante interessante essa parte, aquele trabalho de tipos, e esses conceitos não vêm, né, desse livro, mas vêm, na verdade, de toda uma literatura na área de linguagem de programação, desde aí a programação imperativa. Então, programação imperativa estruturada, né? Programação estruturada. Então, programação estruturada, pessoal, não tem nada a ver com linguagem, com código macarrônico. O código macarrônico era antes da programação estruturada. Então, programar usando programação estruturada em C, em Pascal ou em PHP, por exemplo, não torna o teu código pior do que um código escrito em linguagem orientada a objeto. Ela tem elementos ali matemáticos bem sólidos, né, que foi resultado de muitos anos de pesquisa. E para a gente fechar, né, o único conceito que eu queria apresentar mais aqui é o conceito de completude de tipo. Então, as linguagens possuem valores, né? E aí, a gente pode, em muitas linguagens, distinguir valores de primeira classe e valores de segunda classe. Os valores de primeira classe podem ser passados como argumentos, né, para outras funções, podem ser avaliados, atribuídos. Eu posso usar esses valores para criar novos tipos compostos, enquanto os valores de segunda classe eu sou limitado. Eu não posso, por exemplo, passar ele para funções, eu não posso criar tipos compostos. E em muitas linguagens, principalmente as linguagens mais antigas, as funções eram valores de segunda classe.
eu não podia ter uma função que retornava uma outra função, ou uma função que recebesse uma função como entrada. O que ocorre diferentemente nas linguagens funcionais, né? Que nas linguagens funcionais as funções são valores de primeira classe. Porém, né, se vocês estão trabalhando com JavaScript, até mesmo agora o Kotlin ou Java, vocês devem ter visto aí as arrow functions, né? Ou eles chamam também às vezes de lambda, funções lambda. Então, linguagens como C++, o próprio Java, que não tem o conceito de funções, tem buscado oferecer algum recurso, né, parecido com esse conceito de você passar uma função como parâmetro. Então, a linguagem JavaScript, desde 2005, com aquelas bibliotecas mais antigas, como jQuery, já começou a aproveitar bastante esse recurso de você poder passar uma função para outra função. Então, recursos como você ter aqui um array, por exemplo, e você poder aplicar, por exemplo, uma operação, eu já nem lembro mais a sintaxe aqui, não sei se eu tinha desse lado, acho que está errado, né? Então, por exemplo, essa operação map, ela está recebendo aqui como entrada uma função. E uma função já usando essa notação, né, que eles chamam de arrow function. Né? Então, eu estou passando uma função para outra função. Né? E o que essa função faz? Ela está gerando o dobro. Né? Então, esses valores iniciais eram 10, 20, 30 e 50. O valor que eu vou ter agora aqui é 20, 40, 60 e 100. Então, o map, filter e reduce, né, gerou até um padrão, né, que está sendo bastante utilizado em diversas linguagens. Então, quem está usando o React, por exemplo, com certeza está utilizando, por exemplo, esse map, que o React ele tem bastante utiliza bastante esse conceito de linguagens funcionais, de valores imutáveis. Né? Então, você não altera esse valor, mas você gera uma novo array com os valores modificados. E aí a gente passa aqui uma função, né, que vai fazer alterar esse valor. Ou posso, por exemplo, o reduce seria algo como, quero pegar todo esse valor aqui e reduzir a um único valor, né, realizando, por exemplo, uma somatória ou um produto desses valores. Quando a gente fala de linguagem funcional, a gente vai voltar nesse tópico aqui. Então, uma linguagem permitir tratar as funções com valor de primeira classe torna o código mais flexível e facilita a gente gerar alguns programas, tratar alguns algoritmos genéricos, né? E aí isso é algo que está presente em todas as linguagens, é importante a gente conhecer. Então, aqui a gente encerra esse conceito relacionado a sistema de tipos.